Um grande abraço aí do professor Nelson Andrade. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador. E Dia da Literatura Brasileira. 1º de maio é o Dia da Literatura Brasileira. Nessa data se comemora o nascimento do escritor José de Alencar, além de celebrar a literatura nacional e seus autores. Eu amo literatura, sou professor de língua portuguesa e inglesa. Também tenho especialização em literatura em língua portuguesa e literatura brasileira, e eu quero falar aqui um pouco sobre a literatura. Sou professor, mas estou aposentado, porém amo falar sobre língua portuguesa, amo falar sobre literatura, e meus parabéns aí a esse dia maravilhoso. É um dia escolhido, né, para justamente fazer essa celebração da literatura nacional, e, como eu já falei, o aniversário do escritor José de Alencar. É um dia de enaltecer a obra desse autor e também empreender ações que possam incentivar a leitura de obras nacionais, que nós precisamos incentivar os nossos alunos à leitura, pois o Brasil tem grandes escritores, grandes personagens, autores interessantes, né? Eu, por exemplo, eu escrevo também, tenho meu livro de poesias, O Silêncio do Poeta, e tenho outros livros já escritos, porém ainda falta editar os livros. Tem um livro de contos, romances, etc. E nós temos, por exemplo, grandes títulos e autores, como Senhora, de José de Alencar, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu ensinei muito sobre José de Alencar, sobre Dom Casmurro. Quarto Despejo, de Carolina Maria de Jesus, A Hora da Estrela, Clarice Lispector. São muitos escritores, são muitos autores. E a literatura brasileira é de suma importância nós compreendermos a sua origem. E nós temos vários estilos literários, 5 séculos de história, nós temos os estilos literários que abordamos no ensino médio. Temos o quinhentismo, a literatura de informação, o barroco, o arcadismo, o romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, o simbolismo, pré-modernismo, o modernismo e a literatura contemporânea. Bom dia aí! Hinos de louvores sempre está entrando aí nas minhas lives, que bom. Então nós temos aí os 5 séculos de história, né? 5 séculos de literatura, os estilos de época aí que nós já mencionamos, que nós já falamos, e é muito importante nós entendermos esses períodos literários para que possamos compreender sobre a nossa literatura e incentivar as pessoas a uma leitura profunda, a uma literatura maravilhosa. E a origem da literatura, do Dia da Literatura Brasileira, vamos falar um pouquinho aqui, foi criado em homenagem ao escritor José de Alencar. Eu estou aqui no site Brasil Escola, que nasceu em 1º de maio de 1829, em Messejana, no estado do Ceará. Ele, além de escritor, era advogado, jornalista, político, filiado ao Partido Conservador, e foi deputado-geral pelo Ceará, além do movimento, além do ministro de Justiça de 1868 a 1870. O primeiro romance, 5 Minutos, ele foi publicado em 1856. Porém, suas obras mais conhecidas e mais populares são, na realidade, o Guarani,
em 1857, Luciola, em 1862, Iracema, a famosa Iracema, 1865, e Senhora, 1875. Iracema foi 1865 e Iracema, 1875. É o principal e mais versátil romancista do romantismo brasileiro. Como eu mencionei aí para vocês, a literatura teve esses estilos literários. Começamos com o quentismo, literatura de informação. Vamos falar um pouco. O barroco, o arcadismo e o romantismo, né? E o romantismo é um período maravilhoso. Eu gosto muito dessa época, da época do romantismo. É top. E nós vemos o romantismo aí brasileiro com romances indianistas, com romances urbanos, regionalistas e romances históricos. José de Alencar, ele também escreveu para o teatro, com peças relevantes, como O Demônio Familiar, em 1857, e As Asas de um Anjo, 1860. Alguém aí gosta de literatura? Já leram algum romance de José de Alencar? Se quiser compartilhar aí conosco, qual que você mais gostou, né? E nas suas obras, além de seguir as características da estética do romantismo, ele usava personagens fortíssimos, né? Personagens femininas fortes e independentes, como Aurélia Camargo, e de Senhora Iracema, de romance homônimo. E não podemos deixar de mencionar também outro personagem em situação de inferioridade social, Pedro, da peça O Demônio Familiar, um jovem escravo que sai do seu lugar de oprimido para exercer poder de manipulação na família de seus donos. E José de Alencar, ele escritor que serviu de inspiração ao jovem Machado de Assis, o famoso Machado de Assis, que é considerado o maior ou um dos maiores escritores brasileiros. Morreu em 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose, doença que também tirou a vida de outros escritores românticos. O que se comemora justamente no Dia da Literatura Brasileira? É comemorado o aniversário de José de Alencar, como nós já falamos aqui. É uma data para que bibliotecas, escolas públicas, órgãos públicos, outras manifestações, ou seja, outras instituições, possam divulgar realmente a nossa literatura brasileira, a nossa literatura nacional, e colocar em foco as obras, principalmente de José de Alencar, haja visto ser realmente o aniversário dele, né? No entanto, ainda que seja uma data de homenagem a José de Alencar, é também principalmente uma data que se presta essa homenagem à literatura brasileira, em seu todo, né, no seu foco. E é bom nós refletirmos sobre isso, incentivarmos as pessoas a lerem obras dos nossos escritores e escritores também contemporâneos. Os movimentos literários no Brasil, como eu já expliquei para vocês aí, já mostrei, a literatura brasileira, ela foi construída, né, e vem sendo construída desde a descoberta portuguesa do Brasil no ano de 1500, e na literatura oral indígena, que já existia antes da chegada dos colonizadores europeus, mas, entretanto, pode-se dividir essa literatura, né, em períodos. E essa literatura foi desconsiderada e, por séculos, não recebeu muito incentivo, ou nenhum incentivo. Mas, no entanto, nós temos hoje alguns autores indígenas, como Daniel Munduruku, que começa a ter visibilidade. E é muito importante nós estudarmos a literatura indígena, né? A literatura brasileira, na realidade,
a sua oficialização tem início, desde o início aí com as obras escritas no Brasil pelos colonizadores portugueses, e assim nós vemos a Carta de Pero Vaz de Caminha, 1450 a 1500, que é a primeira obra da literatura brasileira, que é uma carta que mostra realmente como era a nossa literatura, né? É uma literatura de informação. Além da carta, outras produções sobre o Brasil, de viajantes diversos, sobre a fauna, a flora, o clima, os habitantes da nova terra. E nós temos aí uma literatura de catequese, que é o período justamente dessa literatura de informação. Nós temos o quinhentismo de 1550, de 1500 a 1600. Temos essa literatura de catequese, o Alto da Pregação Universal, 1570. Diálogo do Padre Pero Dias Mártir, 1571. E na festa de Natal ou Pregação, 1577. Produções escritas pelos padres jesuítas, principalmente o padre José de Anchieta, com o objetivo principal de catequizar o índio e de mostrar realmente como vivia aí o nosso povo. E essa literatura brasileira, com a Carta de Pero Vaz de Caminha, nós vemos essa primeira obra escrita, nós já falamos aí, e em seguida a nossa literatura ela vai sendo construída por meio de outros movimentos, ou por meio da assimilação de movimentos literários europeus, copiados ou adaptados, e os elementos nacionais. A realidade que começou justamente a ter uma transformação, uma mudança com o modernismo, né? Com o modernismo brasileiro, porque antes houve o pré-modernismo e o modernismo propriamente dito. E desse modo nós podemos justamente apontar os movimentos literários, que é o quinhentismo de 1500 a 1601, o barroco, 1601 a 1768, o arcadismo, 1768 a 1836, o romantismo, 1836 a 1881, o realismo, 1881 a 1902, o naturalismo, 1881 a 1902, o parnasianismo, 1881 a 1902, o simbolismo, 1893 a 1902, o pré-modernismo, 1902 a 1922, e o modernismo, 1922 a 1945. E o pós-modernismo, ou terceira geração modernista, 1945 a 1978. Bem como a literatura contemporânea a partir da década de 1970. Quem aí gosta de literatura, alguém pode digitar ou falar alguma coisa, ou dar alguma contribuição? Eu amo literatura, né? Fiz especialização em língua portuguesa e literatura brasileira. Amo literatura. Aí nós temos os grandes nomes da literatura brasileira. Nós temos, no começo, né, da nossa literatura, uma marca nacional a partir da poesia do poeta barroco Gregório de Matos, em 1636 a 1696. Apesar de alguns críticos apontarem o romantismo como marco inicial da literatura brasileira, mas de qualquer maneira nós temos aí Boca do Inferno, como era chamado, que é o primeiro grande romance da nossa literatura. E o padre Antônio Vieira, em 1608 a 1697, que deve ser considerado, no entanto, né? Deve ser considerado, e no entanto é um autor
pertencendo tanto à literatura brasileira quanto à literatura portuguesa. Literatura portuguesa também é top. Eu sou formado em letras, graduado em letras, licenciatura plena, e o curso de letras nos exige muita leitura. Nós lemos muitos romances, muitos livros. Eu comecei letras na Universidade Federal de Pernambuco, fiz 2 anos e meio, mas depois, por circunstâncias da vida, eu tive que sair de Pernambuco, de Recife, vim para Minas Gerais, e aconteceram alguns imprevistos, e só depois de 27 anos é que eu recomecei tudo outra vez. Porém, até uso aqui uma parte da Bíblia que diz: a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. Aí fiz um curso muito bem, ensinei bastante tempo no estado de São Paulo, né? Escola pública. Aí nós temos, além desses que nós já citamos aí, nós temos grandes autores e autoras de obras clássicas contemporâneas, mas nós temos no arcadismo Tomás Antônio Gonzaga, 1744 a 1810, e Cláudio Manuel da Costa, em 1729 a 1789. Convém salientar aqui, gente, que o Barroco, de 1601 a 1768, é um movimento artístico e filosófico que surge com o conflito entre a Reforma Protestante e o movimento contra a Reforma. E o objetivo principal era, na realidade, propagar a religião católica através de uma arte de império sinuosa, enfeitada ao extremo. E costuma-se considerar a publicação da obra Prosopopeia, em 1601, de Bento Teixeira, como o marco inicial do Barroco no Brasil. E as características principais desse período: o homem dividido entre o desejo de aproveitar a vida e o de garantir um lugar no céu, no prazer pagão e a fé religiosa. Nós temos o antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo, e o teocentrismo, Deus como centro. Então nós vemos aí Deus, homem, e a carne e o espírito. E uma outra característica desse movimento é o rebuscamento, a extravagância e o exagero nos detalhes. A arte do contraditório, onde é comum a ideia de opostos. No Barroco nós vemos assim muito a linguagem oposta, as antíteses, né? E a linguagem rebuscada e trabalhada ao extremo, usando muitos recursos estilísticos e figuras de linguagem e sintaxe. Rígido por duas filosofias, que é o cultismo e o conceptismo, que é o jogo de palavras, o uso culto da língua, predominando em versões sintáticas. E o conceptismo são os jogos de raciocínio e de retórica que refletem o conflito dos opostos. E daí ninguém vai se manifestar aí e falar se gosta ou não de literatura, qual o teu escritor preferido, o teu autor preferido, a tua poesia preferida. Vamos falar aí, gente. E os principais autores desse período, nós temos Padre Antônio Vieira, fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios: o da parte do pregador, o da parte do ouvinte, o da parte de Deus. Que nós temos o sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira, pregado na Capela Real no ano de 1655. Aí nós temos uma poesia de Gregório de Matos: a Jesus Cristo nosso Senhor, pequei, Senhor, não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós tirar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que os há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado.
Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer, tão repetindo, vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Gregório de Matos. Observem a linguagem da poesia, né? Aí nós temos esse arcadismo aí, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. O arcadismo ou neoclassicismo, que é 1768 a 1836. E o arcadismo desenvolveu-se no Brasil no século XVIII, especialmente em Minas Gerais, onde se havia descoberto ouro, fato que marcou o local como centro econômico e, portanto, cultural da colônia portuguesa. É justamente o arcadismo ou neoclassicismo. Eu tenho um slide aqui, mas eu não vou mostrar todos não, ok? Desse arcadismo sendo desenvolvido na nossa literatura. E as características do neoclassicismo: retomada das ideias dos clássicos, utilização de personagens mitológicas, a mitologia imperava aí, idealização da vida campestre, que é o bucolismo, as poesias são muito voltadas para a natureza, o eu lírico caracterizado como um pastor e a mulher amada como uma pastora. Aí nós temos o pastoralismo. Ambientes tranquilos, idealização da natureza, um cenário perfeito e aprazível. Visão da cidade como local de sofrimento e corrupção. E elogio ao equilíbrio e desprezo às extremidades. Desprezo aos prazeres do luxo e das riquezas. Aproveitamento do momento presente, devido à incerteza do amanhã, e vivência plena do amor durante a juventude, porque a velhice é incerta. Carpe diem. Até agora ninguém falou nada aí, se gosta de literatura, qual livro que você leu, qual o escritor preferido. E os principais autores desse período, queridos, nós temos Cláudio Manuel da Costa, Gloucester Saturnio, produziu o poema Época, Vila Rica, Basílio da Gama, Término Simpílio, sua obra principal foi o poema épico O Uruguai, Frei José de Santa Rita Durão, com Caramuru, Tomás Antônio Gonzaga, Dirceu, que escreveu as liras de Marília de Dirceu, né? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar ali o gado. De tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto, dai-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então nós temos aí, né, esse período marcado com esses escritores e com esse tipo de poesia. O romantismo, nós temos, o romantismo surge no Brasil em 1830, influenciado pela independência, que foi em 1822, e desenvolve uma linguagem própria, cujos temas são ligados à natureza e às questões políticos sociais. Defende a liberdade de criação e privilegia a emoção. Nós temos no romantismo, nós temos 3 fases super importantes, que é a primeira geração, indianista ou nacionalista, a segunda geração,
ultrarromântica é a terceira geração condoeira. Qual o período literário que você gosta mais? Na geração ideanista ou nacionalista, as características é a ênfase ao nacionalismo, ao ufanismo, a exaltação à natureza e à pátria, o índio como grande herói nacional e o sentimentalismo. Os principais autores da primeira geração, nós temos aí Gonçalves Dias com a famosa, né? Com o famoso poema Canção do Exílio, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tem os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Aqui nós temos um trecho de Iracema, né? Da trilogia ideanista. Iracema, um famoso romance. Temos a geração ultrarromântica, que as características é estilo subjetivo, a vida boêmia, noturna, voltada para o vício, aos prazeres da bebida. Estão gostando aí da explicação, pessoal? Do fumo e do sexo. Mal do século, havia uma depressão muito forte. Muitos se suicidavam. Fuga da realidade e evasão através da morte, do sonho, da loucura, do vinho, etc. A mulher idealizada, distante, que eles idealizavam aquela mulher perfeita, a mulher do romantismo é a mulher perfeita, né? E a introspecção. Os principais autores dessa segunda geração, Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. E aqui eu tenho uma poesia, Meu Sonho, Álvares de Azevedo. Em Cavalheiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com espada sangrenta na mão, porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes, vertem fogo do teu coração. Cavaleiro, quem és? O remorso do corcel de debruças no dorso e galopas no vale. Então, gente, observe aqui a linguagem da poesia, né? A geração condoeira, 1888, nós temos a abolição da escravatura, 1889, temos a proclamação da República, influenciado pelos acontecimentos sociais e discursos sobre liberdade, as questões sociais e o abolicionismo. O uso de exclamações e exageros são bem presentes nesse período da geração condoreira. Em mulher presente, carnal, e volta-se para o futuro e para o progresso, né? Várias poesias nós temos aqui. Navio Negreiro e Castro Alves. Era um sonho dantesco o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinido de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E rir-se a orquestra irônica, estridente. E da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali.
Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após citando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijo o chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais, com um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Temos agora o realismo, que o realismo, todo numa pincelada geral, ok? O realismo na literatura manifesta-se na prosa. A poesia da época vive o parnasianismo, e o romance, um romance social, um romance psicológico e de tese, é a principal forma de expressão. Deixa de ser, na realidade, apenas distração e torna-se o veículo de crítica a instituições como a Igreja Católica e a hipocrisia burguesa, a escravidão, os preconceitos sociais e a sexualidade são os principais temas tratados com linguagem clara e direta. Então, no realismo, nós vemos aí uma crítica, né, à sociedade da época, às situações da época. Aí temos aqui uma grande diferença entre o realismo e o romantismo. Ninguém vai falar nada aí, gente. Vocês não gostam de literatura? No realismo, nós temos o distanciamento do narrador, valoriza o que se vê, uma crítica direta, a objetividade, uma linguagem muito objetiva, texto, às vezes, sem censura, imagens sem fantasias reais, aversão ao amor platônico e mistura do épico e lírico nos textos. Isso no realismo. No romantismo, nós temos o narrador em primeira pessoa, valoriza o que se idealiza e o que se sente, a crítica é indireta, sentimentos à flor da pele, textos geralmente respeitosos, imagens fantasiosas, perfeitas, amores platônicos e separação. Os principais autores, nós temos aí Raul Pompeia, com o Ateneu, lembro do grande Ateneu, li esse romance, na época eu estudava escola agrícola, ginásio agrícola. O Ateneu justamente mostra esse período dos colégios agrícolas. Visconde de Tonel, como Inocência, Machado de Assis, como, dentre outros, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Quincas Borba, 1891, e Dom Casmurro, 1899. Eu já li todos esses livros. Nós temos aí a descrição de Capitu em Dom Casmurro, que é a criatura de 14 anos, alta, forte, e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado, os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra, a moda do tempo. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. Então, Capitu aí em Dom Casmurro, né? Temos o naturalismo, 1881 a 1922, é a radicalização do realismo, uma visão determinista, o homem como animal, presa de forças fatais e superiores, meio herança genética, fisiologia e o momento. Tendência para análise dos deslizes de personalidade, deturpações psíquicas e físicas, preferência pela classe operária, patologia social, miséria, adultério, criminalidade, etc. Então vejam que já nesse período do naturalismo aí nós temos romances falando sobre essas situações de miséria, de adultério e de crimes.
Aí nós temos o Cortiço. O Cortiço foi um dos livros que eu li para o vestibular quando eu fiz na Universidade Federal de Pernambuco, em 1979. E aqui eu tenho um trecho do Cortiço. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas, uns após outros, lavavam a cara incomodadamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se, as mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses, não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo d'água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de ir lá, ou de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por trás da estalagem, ou no recanto das hortas. Aqui é um trecho do O Cortiço, 1890, de Aloísio de Azevedo. Também tem um filme, né? Aí nós temos o parnasianismo, como eu disse, estou dando uma visão geral aqui. 1881 a 1922, é a arte pela arte, objetividade, poesia descritiva, exatidão e economia de imagens e metáforas, retomada de valores clássicos, preciosismo rítmico e vocabular, rimas raras e estruturas fixas, como os sonetos, e apego à mitologia greco-romana. Os principais autores desse período, nós temos Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa, Vicente de Carvalho. Eu tenho uma poesia aqui, Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor, com ele um outro, o alto relevo, faz de uma flor. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem, azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase. Enfim, no verso douro engasga a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito de ourives, saia da oficina sem um defeito. Assim procedo. Minha pena segue uma norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Então vocês observem aqui uma poesia de Olavo Bilac mostrando sobre o escrever o poema, né? Temos o simbolismo, 1893 a 1922. Aí nós temos as características transcendentalismo e o misticismo, obsessão pelo branco, preocupação com a forma, preocupação com a maior escolha, né, com a escolha e beleza das palavras, do que com as ideias. Musicalidade, vocábulos sonoros, onomatopeias, etc. Uso das cores, uso de palavras ambíguas com duplo sentido, e sinestesia, que é a junção dos sentidos, né? Aí nós temos aí Cruz e Souza, Missal, prosa em 1893, e Broquéis, poesia, em 1893. Vilhões que choram, aplagentes vilhões dormentes mornos, soluços ao luar, choros ao vento,
Tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, noites de além remotas que eu recordo, noites da solidão, noites remotas, que nos azuis da fantasia a bordo vou constelando divisões ignotas, vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos vilões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Adoro, amo, gosto demais de literatura. E aí, gente, nós vemos, na realidade, esses períodos literários de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. E nessa literatura brasileira nós temos realmente todas essas situações que nos fazem lembrar o início da nossa literatura e valorizar os nossos escritores, que somos muitos, né? Precisamos ler, precisamos compreender, precisamos entender o quanto a literatura ela é forte, ela é tremenda, ela é legal para que nós possamos compreender os períodos literários, né? Como eu já mostrei para vocês aqui, deixa eu ver aqui, o simbolismo, eu falei sobre o simbolismo, né? O último foi o simbolismo. Depois do simbolismo, eu li o poema Cruz de Souza. E deixa eu ver aqui algo mais. Eu vou pincelar aqui as obras da literatura brasileira que você não pode deixar de ler, não pode deixar de conhecer. Senhora, de José de Alencar, que é um romance urbano do romantismo brasileiro, 1875. É mais uma das obras do autor que ama uma personagem forte e protagonista. E nessa história, a Aurélia Camargo, rica e independente, compra um marido, Fernando Seixas, para vingar-se. Apesar do caráter vingativo da personagem, ela carrega também elementos da idealização romântica, como a bondade de ajudar, né? A bondade de ajudar um amigo em uma situação financeira bem complicada, a pureza ao manter sua virgindade mesmo após o casamento com Seixas, e a inteligência, ainda que essa não fosse uma característica feminina valorizada por autores românticos no século XIX. Temos Dom Casmurro, que eu já falei para vocês, aí de Machado de Assis, 1899, Machado de Assis. É irônica em sua própria construção, pois engana a leitora e o leitor ingênuos e românticos para surpreendê-los, a zombar deles ao final. Isso o livro inicia como história de amor entre o adolescente Bentinho e Capitu. E assim como nas obras românticas, o amor deles enfrenta uma dificuldade muito grande e Bentinho deve ser padre para cumprir uma promessa de sua mãe. O livro parece ser romântico até que o narrador quebra a expectativa dos leitores e mostra uma obra realista, mostrando o ciúme, né, de Bentinho, que desconfia que sua mulher traiu-o com seu melhor amigo, chegando mesmo a ter um filho nessa aventura extraconjugal. E caberá a leitora ou ao leitor julgarem, na realidade, confiarem no julgamento desse homem ciumento ou questionarem suas próprias certezas. Também Macunaíma, de Mário de Andrade, é um livro top. A importância de Macunaíma, em 1928, de Mário de Andrade, está na tentativa de mostrar a identidade brasileira, a realidade brasileira, e assim o herói sem nenhum caráter representa também uma faceta negativa do povo brasileiro sem a idealização romântica. Então é bom que vocês possam ler, possam também assistir ao filme.
E a obra também é importante por resgatar a origem da cultura brasileira, ou seja, a cultura indígena, né? Sem, contudo, deixar de lado as influências estrangeiras que forjaram a nossa identidade miscigenada. Uma outra obra top que você deve ler é O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Tem filme também, né? A trilogia O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, é composta pelos livros O Continente, 1949, em 2 volumes, O Retrato, 1951, em 2 volumes, e O Arquipélago, 1961, em 3 volumes. Esses romances narram 200 anos da história do Rio Grande do Sul por meio de integrantes das famílias Terra e Cambará. Trata-se de uma saga que deve ser lida, cheia de emoção, cheia de aventura, sem perder a expectativa política, né, ou a perspectiva política. É inerente à geração de 1930 do modernismo brasileiro. Outro livro top de João Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas, também tem um filme. O livro Grandes Sertões Veredas, de João Guimarães Rosa, 1956, uau, a data do meu aniversário, do ano em que eu nasci. É narrado pelo ex-jagunço Riobaldo, uma obra sem divisões, em capítulos, com fluxos de consciência e muitos neologismos, que conta a história de Riobaldo e de Adorim, e tem como pano de fundo a guerra entre jagunços na República Velha. E Riobaldo ele carrega consigo 2 angústias, o pacto que fez com o diabo e o amor que sente por um homem, isto é, Reinaldo ou de Adorim. Outro livro legal, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, 1960. Tem como por subtítulo Diário de uma Favelada. Nessa época, ou seja, nessa obra, com uma linguagem bem despojada, a autora relata o seu dia a dia na favela de Canidé, em São Paulo, de 1955 a 1960. E essa mulher negra e favelada consegue, com seu diário, projetar a sua voz para todo o Brasil e também para temas estrangeiros e para terras estrangeiras, já que o seu livro foi publicado em vários países. Nesse diário, Carolina Maria de Jesus fala da miséria, do preconceito, da discriminação, da fome e do seu amor pela literatura. Outro top, gente, eu trabalhei muito com esse livro, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, o último romance ou novela, A Hora da Estrela, 1977, conta a história de Macabeia, uma datilógrafa nordestina e pobre no Rio de Janeiro. A personagem é o retrato do vazio existencial, bem típico da pós-modernidade. É muito bom para ser lido, né? É uma obra que tem o seu caráter metalinguístico. A Teus Pés, de Ana Cristina César, o livro de poesias de Ana Cristina César, A Teus Pés, 1982, tem o seu caráter poético centrado na estranheza fragmentada do cotidiano e da plurissignificação, uma poesia que é sem precisar ser rotulada, né? E eu vou mostrar agora o meu livro. Momento aí. Em meio a tantos escritores, tantos autores, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu virar a câmera. Deixa eu ver. Aí eu tenho aqui de Nelson Alves de Andrade, O Silêncio do Poeta,
Deixa eu falar um pouco aqui sobre essa obra. Não poderia deixar de falar, né, nesse dia da literatura brasileira, sobre O Silêncio do Poeta. É um livro, meu primeiro livro escrito. Eu sempre gostei de poesias, amo literatura, como eu já falei. Fiz especialização em literatura brasileira, língua portuguesa e literatura brasileira. Vou ler uma poesia das minhas aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Relato. A leitura e a escrita. Eu tinha mais ou menos meus 15 anos, morava no interior da Paraíba, amava ler e escrever. Os livros me eram super fascinantes, gostava de todos os gêneros. Porém, os romances eram a minha paixão. Lembro-me perfeitamente que a leitura de A Normalista, de Adolfo Caminha, me deixou com muita paixão pela literatura. Envolvia-me com a leitura a tal ponto de chorar. Vivia os personagens de tal forma que nem percebi o tempo passar. Outro livro que me deixou profundas marcas foi O Ateneu, de Raul Pompeia. Eu citei aqui na live, né? Contava sobre a vida no internato e que, na verdade, falava muito ao meu coração, porque eu vivia em uma escola assim. Escola Agrícola de Escada, Pernambuco. Parecia que a minha vida estava dentro daquele livro. A minha busca e fome de saber era um sonho que foi crescendo com o passar dos anos. Geralmente as minhas leituras eram na rede, bem como eu amava ler andando e em voz alta, claro, ouvindo a minha voz. Gravava muitas coisas das quais não esqueço, até hoje, aos meus 62 anos, quando eu escrevi isso aqui, né? Hoje eu tenho 69 anos. Lia caminhando no campo de futebol da escola, um ambiente cheio de flores e gramas. Havia um silêncio que era quebrado por minhas palavras jogadas ao vento. Todavia, elas ficaram impregnadas no meu interior de tal forma que até parece que é hoje que estou vivenciando tudo aquilo. Os meus amigos ficavam admirados pelo meu desempenho. Aqui é um relato, né? Os tempos foram passando, fui crescendo em conhecimento, sendo que já aos meus 18 anos, terminando o antigo ginásio, agora enfrentando o ensino médio com um curso profissionalizante de contabilidade, as aulas de língua portuguesa me encantavam, amava a literatura e o gosto pela leitura ia aumentando cada dia. Naquela época, as leituras eram obrigatórias, porém eu lia ainda mais outros livros. O mundo das letras trazia-me prazer, consolo, satisfação e enriquecimento. Tornei-me assim o primeiro aluno da sala. Meus colegas se espelhavam em mim. Já escrevi algumas histórias e poesias. Declamava poesias em 7 de setembro, Dia da Pátria, recebendo muitos aplausos. Era feliz com tudo aquilo. Pensava num futuro promissor como professor de língua portuguesa e como poeta. Isso aconteceu graças a Deus. Nunca recusei nenhuma leitura. Textos literários ou não literários faziam parte do meu rol. Pensava em ser uma pessoa diferente. Meus pais eram pobres, agricultores, que não tinham leitura. A minha mãe apenas a segunda série, mas mesmo assim ela me ensinou muito bem as primeiras letras. Ela me ensinou o beabá. Sinto saudades daqueles doces momentos. São lembranças eternas. Gosto de ler sobre todas as coisas e sobre todos os gêneros. Procuro passar isso aos meus alunos. Na minha casa não havia livros, mas levava da biblioteca da escola. Na verdade, não eram tantos, todavia me foram super úteis. No ensino médio, li bastante e fui dedicando-me paulatinamente aos meus objetivos. Enquanto uns bagunçavam, eu ficava a um canto lendo e meditando, pensando um dia ser gente. Eu não era gente? Claro que sim. Entretanto, queria algo mais. Deixa eu ver algo aqui.
Se eu continuar, vai terminar a live, que ela tá longa, né? Ingressei na Faculdade Federal de Pernambuco, curso Letras, Português e Inglês. Uai, fui muito bem. Tive bons professores que me passaram ideias brilhantes. Tive a alegria de ter o Ariano Suassuna e a Elizabeth Azim, sendo meus professores. Entre outros bons, porém esses me marcaram intensamente. Nesse curso de letras era obrigatório, eu já falei no início, né? Ler livros, muitos livros e apresentar resumo e ficha de leitura. Havia uma imensa biblioteca, eu devorava os livros. Infelizmente não pude terminar a minha faculdade em Recife. A vida tem seus percalços e perdi meu curso. Passaram-se 27 anos. Comecei tudo outra vez. O mundo dá muitas voltas. O desejo de recomeçar foi imenso. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Anos se passaram e novos horizontes foram abertos em meu caminho. Curso de Letras, Português e Inglês. Que maravilha! Igualmente, meu entusiasmo era ainda maior, sendo o primeiro aluno da classe. Por incrível que pareça, nunca faltei a uma aula. Minhas notas acima de 8. Isso eu estava estudando na Uniderp Interativa em Anguera, né? Hoje é em Anguera. Eu estudava muito, lia mais e mais. Parece uma utopia. Cheguei ao fim com aplausos. Entre 47 alunos, apenas 7 terminaram a graduação. E entre 7 homens, eu fui o único a enfrentar as adversidades, terminando assim a minha graduação. Minha dedicação cada dia destaca-se e o meu empenho bem nítido. Ao fim daquele ano, eu estava bem contaminado pelo vírus do sucesso da leitura e da escrita. Hoje eu escrevo poesias, ainda não foram editadas, no caso aqui, né? Do meu relato. Escrevo histórias, conto para os meus alunos. Sou professor de língua portuguesa e inglesa com grande satisfação. Hoje eu estou aposentado. Meu maior lamento é não ter a minha mãe viva para desfrutar dessa alegria. Como já falei anteriormente, ela foi a minha primeira professora, que o reino dos céus a tenha. Assim, a mulher escrever, falar da vida, do amor, da alegria e das tristezas. Há sempre um recomeço na vida. Foco, fé e ação. E esse livro aqui, gente, foi editado pela Livro Rápido. Tá? Deixa eu ver aqui. Livro Rápido. Olinda. Em Olinda, Pernambuco. Ano 2021. Ok? E são várias poesias que nós temos aqui. Portanto, eu não poderia deixar, né, de falar sobre o meu livro. E aqui, vou ver se dá tempo de ler uma poesia aqui. Se o tempo parasse, se o tempo voltasse, se o tempo corresse, mas ele não vai. Se o tempo gritasse, se o tempo falasse, se o tempo mudasse, mas ele não vai. Se o tempo chegasse, se o tempo vivesse, se o tempo tornasse, mas ele parou. Se o tempo soubesse, se o tempo trouxesse, se o tempo alegrasse, mas ele morreu. Silêncio do poeta. Professor Nelson Alves de Andrade. Beijos! Feliz dia aí da nossa literatura! 1º de maio, que Deus abençoe, que vocês possam sentir o gosto pela leitura. Se alguém aí escreve, continue escrevendo, tá? Então hoje é 1º de maio, dia da literatura brasileira. E eu tenho mais outros livros escritos, tenho acho que 3 livros de contos, mais 2 de poesias e um teor religioso, em tema religioso. E escrevi esses dias um romance. Mas ainda não pude publicá-los, mas vai chegar o momento. Há tempo para todas as coisas. Um beijo muito grande, queridos!